Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP, foi incluído no nosso Código de Processo Penal com a pequena reforma que foi feita em 2019, o famoso pacote anticrime. E agora nós vamos estudar esse instituto do ANPP aqui no artigo 28A do CPP. Abra o seu CPP, acompanhe a leitura. Vamos lá. Artigo 28A do CPP. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Esse é o caput do artigo, e aqui no caput ele já traz a regra que deve ser observada primeiramente para que o Ministério Público tenha essa possibilidade de aplicar, de propor o ANPP ou não. Você prestou atenção? A primeira regra, desde que o investigado tenha confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Ele pode propor desde que o investigado ele tenha confessado formalmente ou circunstancialmente a prática da infração penal. Se não houver confissão, ele também pode propor? Pode propor desde que o investigado aceite confessar. Aceitando confessar, o Ministério Público caminha com a propositura do acordo. Segunda característica que precisa estar presente: a infração penal, ela não pode ter sido praticada com violência ou com ameaça. Está aqui, ó, a infração penal sem violência ou grave ameaça, certo? Se tiver violência, se tiver grave ameaça, já não se enquadra para o acordo de não, para o ANPP. E na sequência, mais uma característica: a pena mínima do delito, a pena mínima aplicada ao crime, ela não pode ser superior a 4 anos, ela tem que ser inferior a 4 anos. Tendo essas características básicas, o Ministério Público pode propor o ANPP para o réu, para o investigado. Que aí na sequência nós vamos estudar quais serão as regras propostas, quais serão as condições propostas para o réu aceitar aquele ANPP. O inciso 1º do artigo. Inciso 1º. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Se existe a possibilidade de reparar o dano, de devolver o bem, o dinheiro, o que for, essa pode ser a primeira condição. Inciso 2º, né? Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Renunciar voluntariamente significa devolver voluntariamente, sem o Ministério Público precisar de propor ação cautelar, de sequestro do bem, de apreensão do bem. O investigado, ele fala: não, eu devolvo esse apartamento que eu comprei com o dinheiro do crime, eu devolvo esse carro, essa lancha, esse avião que eu comprei com o dinheiro produto desse ato de corrupção, desse peculato, o que for. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima, combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de setembro de 1940. Bem interessante, né? Prestação de serviço à comunidade ou uma entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3. Então, você pega a pena mínima,
Diminui ela de 1 a 2 terços, de acordo com cada situação, e ali você vai ter o tempo, o prazo que aquele investigado vai ter que prestar serviços àquela entidade pública, serviços sociais àquela entidade pública. E quem vai decidir isso e quem vai tocar isso é o juízo da execução penal. Então significa que o ANPP, ele vai para o juízo da execução penal para que ele seja cumprido. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal, tá, gente? Esse Decreto-Lei que a gente falou aqui no artigo passado, está falando aqui, de 1940, é o Código Penal brasileiro. Lembre-se que o Código Penal brasileiro ele não é uma lei federal, ele é um decreto-lei, quer dizer que ele sequer foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele veio direto do Presidente da República. A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Então, prestação pecuniária é grana, é dinheiro, vai obrigar o investigado a dar um dinheiro para uma instituição pública, na forma do Código Penal, para uma instituição pública que tenha como função proteger direitos análogos ou parecidos com aqueles que foram violados pelo crime praticado pelo investigado. Lembrando que quem decide isso, quem direciona isso é o quem direciona isso é o juízo da execução penal. Isso é um dispositivo criado para permitir que ele dê dinheiro a órgãos como o Ministério Público, como a Secretaria Nacional de Gestão do Fundo Penitenciário. Por quê? Quando você pratica um ato de corrupção, um crime, quem é a instituição que tem o dever de proteger a máquina pública, de investigar os crimes? O Ministério Público. Então, ele pode ser o receptor desse valor para ser usado na sua gestão. Inciso 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Esse dispositivo ele dá uma carta branca para o Ministério Público propor alguma coisa para o réu. Ele traz uma limitação, diz o seguinte, olha, desde que seja proporcional e compatível com a infração imputada. Agora, como é que você vai assim... fica livre um exercício mental de articulação de fundamentos para dizer que aquela condição ela é proporcional à infração penal imputada. Eu tenho muita preocupação com o uso desse artigo 5º para que irregularidades sejam feitas, como a gente viu na Lava Jato, e hoje o Supremo está derrubando vários acordos de não persecução penal firmados na Lava Jato, porque existiam ali condições que eram condições absurdas, que não tinham previsão legal e não tinham compatibilidade, mas o Ministério Público Federal argumentou que sim e fez. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a delação, o ANPP do Alberto Youssef previa que ele ficava com 20% de todo o dinheiro recuperado com base na delação premiada dele. Quer dizer, ele ficou milionário com a ANPP. Ele ficou milionário com o acordo de não persecução penal dele. Mais do que ele já era. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Nós vimos lá atrás que para a fixação, por exemplo, do tempo de serviço, de prestação de serviço à comunidade, vai se pegar a pena mínima do delito e vai diminuir ela de 1/3 ou não. O parágrafo 1º aqui está dizendo que, para fazer esse cálculo e outros cálculos, deverá ser considerado as causas de aumento e de diminuição da pena, aquelas que estão previstas no Código Penal também. Parágrafo 2º.
O disposto no caput desse artigo não se aplica segundo as hipóteses. Agora nós vamos vir às restrições de aplicação ao ANPP. Parágrafo 1º. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Primeiro caso, se couber ali a competência do juizado especial criminal e couber a transação penal proposta pelo Ministério Público, não cabe a ANPP. Inciso 2º, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indique conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, se o investigado é reincidente, não pode. Se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, significa que ele é um criminoso habitual, ele pratica crime atrás de crime, ou mesmo crime atrás do mesmo crime, reiterado e profissionalmente, exceto se for insignificante o crime, as infrações penais pretéritas. Interessante, hein? Condições muito importantes para que não se aplique o ANPP. Inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos, nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então percebam, se nos últimos 5 anos o investigado ele já fez o ANPP, ele já fez uma transação penal, ou ele teve uma suspensão condicional do processo aplicada, ele não tem direito, ele não poderá usufruir de um novo ANPP. Inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então percebemos já que os crimes de relação doméstica, aqueles crimes da Lei Maria da Penha, ou então o crime de homicídio com a qualificadora do feminicídio, em hipótese nenhuma caberá a aplicação do ANPP. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Aqui ele começa a regra de formalização, a forma processual que deve ser usada para que o acordo seja consolidado. Então o acordo ele será assinado por escrito, será feito por escrito, assinado pelo promotor de justiça que o propôs e pelo investigado e pelo defensor dele, o advogado dele. Parágrafo 4º. Para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Então, para que o acordo seja homologado, seja sacramentado e tido como legal, deverá ser feita uma audiência com o juiz titular daquela ação penal ou titular daquela investigação criminal, para que o juiz ele verifique a voluntariedade do investigado, se o investigado realmente fez aquilo de livre e espontânea vontade, ou se ele foi pressionado. Nós vimos, voltando a falar da Lava Jato, muitos acordos fechados depois que o investigado ele era preso preventivamente, depois que seus familiares eram presos preventivamente, depois que seus bens eram sequestrados por medida cautelar. Olha, esses atos de investigação preliminar, de ação penal cautelar, tiram a voluntariedade por completo do investigado. O investigado faz aquilo para se safar, porque ele sabe que está levando chumbo grosso, que vai ser processado e pode ser condenado. E aí ele faz uma negociação com o Estado sem voluntariedade nenhuma. E sem voluntariedade não pode ter a ANPP. Por isso que essa audiência é importantíssima e o comportamento do juiz também é importantíssimo. Parágrafo 5º.
Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Se o juiz não concordar daqueles termos que estão presentes ali, ele vai devolver os autos para o Ministério Público e falar, ó, não concordo, está abusivo, está excessivo, reformula isso aí. Você está se aproveitando da condição do réu, do investigado aqui, do sofrimento dele. Interessante isso, né? Isso é um sistema de freios e contrapesos muito importante para esse sistema de ANPP. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Então, terminou a homologação, o juízo remete os autos ao Ministério Público para que ele vá até o juízo de execução penal e proponha a execução de tudo aquilo que está previsto no ANPP. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Interessantíssimo, fala de mais uma vez o comportamento do juiz, mostra que ele pode recusar a homologação se a proposta não atender requisitos legais. Se o que estiver ali não estiver dentro do texto legal do artigo 28A. Então, o juiz deve ser muito criterioso nesse passo a passo aqui. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Se o juiz recusar, ele falou, aqui não é um caso de ANPP, eu não aceito. Então, o que ele faz? Ele devolve ao Ministério Público e fala, meu amigo, vá para a investigação penal, faça uma análise, você pode complementar as investigações e pode propor ação penal. Olha a independência do juiz, né? Isso aqui é tira a independência completa do MP, criando um sistema de freios e contrapesos para a independência que é dada ao MP. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e do seu descumprimento. Quer dizer, deve haver uma intimação formalizada. Pode ser feita em audiência, pode ser feita posteriormente, mas a vítima tem que ser intimada pessoalmente daquilo que foi homologado. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Significa o quê? Se o investigado que aceitou o acordo não cumprir as condições, o Ministério Público será intimado para poder tocar em frente, né, a denúncia, a ação penal contra o investigado. Parágrafo 11º. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. O investigado fez o acordo, não cumpriu, acabou rescindindo, o Ministério Público propõe a denúncia, mas o crime se encaixa naqueles casos que o Ministério Público tem que oferecer a suspensão condicional do processo. Aqui diz que o Ministério Público pode fundamentar o não oferecimento da suspensão condicional do processo com base no descumprimento do ANPP. Parágrafo 12º. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Então, quando você faz um ANPP, você fica com a ficha limpa, você não tem nenhuma restrição. Só fica armazenado no sistema do Poder Judiciário a existência desse ANPP para quê? O que está escrito no inciso 3. Se você, dentro dos próximos 5 anos,
se meter numa nova encrenca, você não vai poder fazer um novo acordo de não persecução penal. E essa regra também vale para a suspensão condicional do processo e para a transação penal. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Cumpriu tudo durante o prazo, pagou toda a grana, tudo certinho, o juiz extingue a punibilidade. Ok? Parágrafo 14, 14º. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. O Ministério Público não oferece o ANPP, mas cabe. Ele dá uma fundamentação lá evasiva, cabe. Você pode fazer um recurso para que o juiz que está ali com aquela denúncia na mão remeta o caso para o Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 28 que nós já estudamos, o vídeo anterior aqui no canal, para que ele se manifeste se cabe a ANPP ou não, e o seu cliente poderá aceitar ou não. Bom, meu amigo, minha amiga, um grande abraço para você, eu espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional. Deus te abençoe sempre.